cardiologia, o Dr. Rafael Castro, um grande parceiro, um dos primeiros parceiros do Facilicard, que oferece descontos em consultas e exames lá no seu consultório para os usuários do Facilicard, mas não apenas na saúde, né? Então o Facilicard também oferece descontos nas áreas de educação, estética, qualidade de vida, atividade física também, muitas academias, o que é importante quando a gente fala de saúde cardiológica, né? Também temos aí na área de alimentação, nutrição, psicologia, enfim, Facilicard o pessoal já está conhecendo bastante, temos diversos benefícios, é um cartão que quem não tem está perdendo e cada vez com mais parceiros, mas hoje a gente está aqui com o Dr. Rafael, temos muitos assuntos. O Rafael já esteve aqui no ano passado, falou bastante sobre fatores de riscos para infarto do miocárdio, explicou muito bem, detalhadamente, de forma que todo mundo pôde compreender e dispensa maiores apresentações, já super mega conhecido aqui em Angra dos Reis, não precisa nem vir na rádio, já é mais conhecido que a gente. Não, o vídeo do Dr. Rafael é um dos mais vistos, inclusive com a participação dele no Angra Health. Ah, sim, Rafael participou das 2 edições do Angra Health, sua filha Rafaela também participou, né, médica do esporte. Mas é isso, bom dia, Rafael. Bom dia, Matheus, bom dia, Breno, bom dia aos ouvintes do Endorfina, como o Breno fala, os endorfinados, né? Os moles. Eu indo de manhã, quando eu estou indo para a academia, eu pego um pedacinho do seu programa até chegar na academia e venho no rádio ouvindo. É excelente, é muito informativo. Rafael, vamos falar um pouco hoje sobre esse assunto que está em pauta aí, né? Teve recentemente a morte de um fisiculturista, né? Gabriel Ganley, né? Um rapaz muito novo, né? 22 anos, e parece que teve o laudo médico falando de cardiomiopatia hipertrófica, né? Que é uma doença aí que acaba levando à morte súbita mesmo. Explica primeiro pra gente o que é essa doença exatamente, a miocardiopatia hipertrófica. Vamos lá, vamos separar as duas hipertrofias do coração. A hipertrofia da cardiomiopatia hipertrófica genética, que é uma doença com determinação genética, que é o espessamento das paredes do ventrículo esquerdo, espessamento anormal, geneticamente determinado, isso quando é cardiomiopatia hipertrófica genética, né? Que aumenta o risco de morte, aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de insuficiência cardíaca. É uma doença que a maior parte das vezes é detectada num check-up. Você faz um ecocardiograma, você descobre que a pessoa tem um espessamento anormal daquela parede, e os testes genéticos é que definem realmente a causa, né? É claro, faz parte desse diagnóstico a realização da ressonância magnética do coração, que ajuda a determinar muitas vezes a causa daquela hipertrofia. E tem a hipertrofia causada pelo uso abusivo de esteroide anabolizante. São coisas que têm que ser separadas, né? Essa hipertrofia causada pelo uso de anabolizante, isso é patológico, isso é uma tragédia anunciada, né? Infelizmente, muita gente usando de forma absolutamente exagerada, né? Procurando o shape ideal, procurando, no caso do rapaz, procurando, claro, ele parece que competia. Fisiculturista, né? E tal, mas parece que foi um crescimento muito rápido, modificou muito rapidamente o físico dele, né? Ele provavelmente devia estar usando doses realmente anormais, doses elevadas procurando, né, o ideal para ele, mas na verdade, eu considero que é uma epidemia, né? Você vê que a morte dele, como é um rapaz, parece que tem 2,5 milhões de seguidores, alguma coisa assim, e um rapaz promissor, conhecido, então chocou, né, a sociedade. Mas isso acontece no dia a dia, a gente escuta aí quase todo dia o anúncio de morte de jovens em academias, né?
coisa que até um tempo atrás você não tinha essa incidência de morte em academia. Pessoas jovens, você recebe no YouTube o rapaz lá, ou a moça treinando e simplesmente apaga. Né? Isso é uma das causas, o uso de complicações decorrentes do uso de anabolizantes. Rafael, isso que eu queria que você explicasse um pouco para a gente, né? A gente fala, é um tema muito... acaba sendo um tema delicado, né? Eu acho que há alguns anos atrás a gente tinha a plena consciência dos malefícios dos anabolizantes, é claro, com a evolução, o tempo, controle, novas especialidades médicas, né? Algumas vezes até duvidosas. Essas questões vieram ficando cada vez mais comuns. Hoje existe muita gente defendendo isso, né, em redes sociais, né, principalmente. Então, antes, né, de explicar como que funciona esse funcionamento do anabolizante, o que você acha dessa influência, né, das redes sociais, essa normalização do uso de hormônio, e não só do uso de hormônio, né, muitas vezes relacionada à necessidade de uma performance, né, que às vezes é até sobre-humano e acaba sendo utilizado o hormônio aí por influência da internet. Os atletas usam procurando performance, né? Então, eles são duas maneiras. O atleta é a performance e o usuário comum é o shape. Aquilo fica bonito por fora, mas os efeitos maléficos dos esteroides anabolizantes ninguém vê. Você vai você dá um Google ali, você só procura ver o que causa de bom, né? Aumenta a musculatura, e fica bonito, a barriga bonita, o abdômen bonito, o braço bonito, e esquece de ver os malefícios que ele traz. Como eu falei, é uma epidemia, está na moda, todo mundo está usando, conforme você falou, algumas especialidades novas, especialidades, entre aspas, vou colocar aqui, surgiram para aproveitar essa onda do shape ideal. E eles vendem o shape. Você vai lá com o pacote do tratamento, implante de chip, injeção de anabolizantes, 2 ou 3 diferentes às vezes, doses que a gente chama de suprafisiológicas. Muitas vezes a gente recebe no consultório, eu estou repondo hormônio, tanto no sexo masculino como feminino, estou repondo hormônio. Você só existe, por exemplo, na mulher que usa hormônio masculino para aumentar a massa muscular, para melhorar a performance também, você não tem indicação do uso exagerado de testosterona na mulher, porque o nível de testosterona da mulher naturalmente é baixo mesmo. As atletas aumentam procurando performance. O homem só deve usar testosterona se tiver uma coisa chamada hipogonadismo. É a única indicação para uso de testosterona é o tratamento do hipogonadismo, que é o mau funcionamento das glândulas masculinas para produzir testosterona. Você vê indivíduos com 700, 800 de testosterona fazendo reposição, porque o médico disse que aquele não é o nível ideal para ele. Então, são níveis suprafisiológicos que vão trazer problema no futuro. Eu tenho estudos aqui, depois, de acordo com a pergunta, estudos que eu recebi recentemente. Vamos lá, explica pra gente aí, mostra pra gente esses estudos que nós estamos querendo saber, entender como é que funciona. Sobre o uso de anabolizante, né? Recebi anteontem um vídeo de um colega médico fazendo esse comentário de um estudo que saiu no Circulation. Circulation é uma revista americana que publica muitos estudos da área cardiovascular. Então esse estudo é de 25, foi publicado 25 de março de 25, quer dizer, tem um ano, está fresquinho. Usando, um estudo feito por milhares de pessoas, milhares de indivíduos, e você sabe, todo estudo que tem uma quantidade muito grande de pessoas acompanhadas, um número grande de estudados, o grau de evidência dele é maior. Quanto mais pessoas estudadas mostrando resultados, mais certo é aquele resultado. Vamos lá.
E eles estudaram, não atletas, nesse caso eles estudaram usuários de anabolizantes, não fisiculturistas profissionais, mas usuário comum. Não os competidores. Vamos lá. Conclusões. Vocês vão se assustar com isso, porque eu me assustei. Porque até na academia tem gente oferecendo, né? De forma indiscriminada. Sim, e isso eu falo muito para os meninos que vão lá fazer, às vezes vão com a mãe, quer entrar na academia, eu vim aqui para fazer um check-up, eu previno ele, olha só, não use nada que eu te recomendar na academia, porque o garoto está com 14, 15, 16 anos, altamente influenciável. Ele chega lá com o corpo zerado e vê o amiguinho lá que já está com o braço malhado, já está com o abdômen malhado, ele quer ficar igual. E aí acaba aí comprando na academia, né? Olha os números, gente, olha só. 900% a mais de chance de dilatação e disfunção do coração, ou seja, 900% de chances a mais do coração ficar grande e vamos chamar de fraco para o povo entender. E o fraco aí, para o povo que eu digo para os ouvintes entenderem, fraco que eu estou dizendo não é batendo lento, porque tem muita gente que diz, o meu coração bate fraco, lento, não é isso, é fraco, é a força de contração do coração. É a insuficiência cardíaca provocada pelo uso de esteroides anabolizantes. 900%, gente, isso é um número na medicina fantástico. Você imagina um remédio que melhora 900% alguma coisa, você compara com alguma coisa que piora 900%. É muita coisa. 280% a mais de chance de infarto, por vários fatores. Porque os esteroides também aumentam a incidência de gordura nos vasos do coração. Ele favorece a deposição de gordura, então isso aumenta a chance de infarto. 200% a mais de chance de trombose venosa profunda. Trombose é aquilo que todo mundo fica muito preocupado, vai no consultório, doutor, quero dosar o dedímero por causa da trombose, do vírus, né, da Covid, mas 200% a mais de chance de trombose venosa pelo uso de esteroides anabolizantes. E a trombose venosa profunda pode causar uma outra doença muito grave, que é a embolia pulmonar, que é altamente letal, uma doença que tem uma chance pequena de recuperação. Sai um coágulozinho lá da perna, se instala no pulmão, podendo levar você à morte. 180% de chance a mais de precisar de uma cirurgia cardíaca ou de um procedimento cardíaco. 300% a mais de insuficiência cardíaca, que é isso do coração dilatado. Aumenta a chance de arritmia cardíaca. Depois eu vou citar 2 exemplos baseados nesses aqui. Está começando a aparecer no meu consultório. Olha que não é um consultório ligado à cardiologia do esporte. Rafael, juntando isso tudo, né, quer dizer, um absurdo, né, a quantidade, né, realmente um estudo gigante que conseguiu provar o malefício do uso de anabolizante, né, e você já falou aí, assim, diversas formas, não é só uma forma que ele faz mal, né, então, assim, ele atinge o sistema cardiovascular, quer dizer, coração e vasos do coração e do corpo, de diversas formas, né. Tem algum sintoma, né, mais específico ou isso é realmente silencioso? Tipo, quando chegou lá não tem mais o que fazer ou o risco está aqui. Realmente, igual esse garoto, foi uma coisa muito súbita, né, uma morte súbita. Mas existem alguns sinais ou algum perigo que a pessoa possa ir notando? O que você... Pois olha só, a gente começa a receber, em relação ao fisiculturista falecido, a gente começa a receber vídeos de outros fisiculturistas e de médicos. Parece que ele já tinha tido algumas coisas, alguns episódios de síncope, que é desmaio, que ele já tinha tido alguns avisos que alguma coisa não estava bem. Isso não sei se é verdade, mas parece que ele já tinha vindo com algumas coisas.
A maior parte das vezes você tem um avisozinho que tem alguma coisa errada, né? Você começa com cansaço, você começa a ter palpitação, isso é aviso que está acontecendo alguma coisa errada. Vou dar 2 exemplos aqui do meu consultório. Um jovem de 28 anos, que durante o exercício sentiu mal e o personal dele colocou o oxímetro e viu que ele estava com 250 de frequência cardíaca. O que eu pensei na hora? Olha, se esse frequencímetro não está com problema, é uma arritmia séria, porque a arritmia com 250 de frequência é uma arritmia grave. Fez o eletro, não tinha nada, fez o Holter, não deu nada, mas assim que ele tirou o Holter é aquele que grava 24 horas, assim que ele estava saindo do consultório, ele sentiu mal, voltou. Quando ele voltou, foi fazer eletro, ele estava com uma arritmia chamada taquicardia ventricular sustentável, que é uma arritmia de alta letalidade, que pode evoluir para outro tipo de arritmia e causar parada cardíaca. Graças a Deus, reverteu, voltou, ele usa usuário de anabolizante em 2 ou 3 anabolizantes. Então, ele já tinha episódio, depois conversando, episódio de palpitações. Mais recentemente, atendi uma menina que corre, gosta de correr. Queixa dela, que recentemente, aos grandes esforços, cansaço. E pedi um ecocardiograma específico, que é o EcoStrain. Ele é um pouco mais detalhado do que esse ecocardiograma que a gente tem aqui em Angra. Já tem ciência cardíaca, a moça. Então, os avisos têm. Não, geralmente não é silencioso. Ele vai dando algum aviso, tem alguma coisa. Você começa a sentir cansaço, você começa a sentir tontura durante a prática de algum exercício. E aí você precisa acompanhar, você tem que procurar o seu médico lá, fazer os exames corretos para isso, que você consegue detectar que alguma coisa está errada e tentar corrigir isso aí. Eu acho que é importante a gente mostrar também, né, Rafael, que o hormônio, ele dá junto com o efeito, né, maléfico aí no coração, os efeitos bons, bonitos, né, da beleza muscular que ele traz ali, ele também traz uma disposição muito grande, uma autoestima, né? A pessoa fica se sentindo mais bonita, não apenas por estar mais bonita realmente, mas ele tem uma ação no cérebro, no sistema nervoso, no sistema emocional daquela pessoa que faz ela olhar no espelho e se sentir mais bonita mesmo sem mudar nada. E acaba que isso fica um vício e dificulta ela aceitar parar de tomar, porque quando ela para de tomar, ela mesmo se ela não tiver mudado nada no corpo, ela vai olhar no espelho e naturalmente vai ficar com menos disposição, se sentindo um pouquinho mais feia e acaba que ela volta a usar mesmo sob os riscos, né? Vai usar. Infelizmente é essa a visão que tem. Tô bonita assim, tô bonito assim, e vai continuar usando. E a maior parte vai pagar um preço caro por isso. Perspectiva do indivíduo desse, que você detecta insuficiência cardíaca com 29, 30 anos, a perspectiva de vida dele diminui muito. Juntando aí 900% de um negócio, 300% de outro, 200% de outro, mas você imagina que se você considerar um indivíduo vai envelhecendo, e com o tempo, lá quando ele já com 50, 60, 70 anos, ele vai começar a apresentar insuficiência cardíaca por vários outros motivos, por hipertensão, por diabetes, por envelhecimento, seja o que for, o indivíduo está trazendo essa insuficiência cardíaca que ele vai ter com 50, 70, 80 anos, ele está trazendo para 30. Rafael, esse negócio do anabolizante é uma das coisas que a gente vê na academia, mas eu queria te perguntar sobre uma outra coisa que a gente vê na academia que chama um pouco a atenção, que é o uso do tadalafila para treinar. Então, o tadalafila é um remédio popularmente conhecido que é para impotência sexual, mas tem uma prática na academia de pessoas usando o tadalafila dizendo que faz ali algum tipo de vasodilatação. Isso faz algum sentido? É outro mito, né? Vasodilatação ele faz, mas não existe ainda evidência científica nenhuma do benefício do uso de tadalafila para a prática de atividade física, para musculação, seja o que for. Aliás, aumenta risco de morte. O indivíduo, vou citar um pequeno exemplo, o indivíduo que já tem alguma predisposição para doença cardíaca, que usa tadalafila, ele aumenta o risco de morte dele. Porque a tadalafila é um vasodilatador. Então a tadalafila diminui um pouco a pressão arterial. Na verdade,
essa família de remédios, da tadalafila, do sildenafil, que é o Viagra, foram medicamentos inicialmente estudados para tratamento de hipertensão arterial, para baixar a pressão. Ele não foi à frente como antihipertensivo, porque a ação antihipertensiva dele é pequena, muito fugaz. Fugaz não, é pequena, é leve, diminui muito pouco, se não me engano, diminuía 1 ou 2 milímetros de pressão. Então não valia a pena o uso dele. Mas, como efeito colateral, se descobriu o aumento da capacidade de ereção e da manutenção da ereção. E isso fez com que desviasse o estudo e ele passasse a ser estudado para tratamento de disfunção erétil. O que acontece? Baixa um pouco a pressão. O indivíduo que já tem uma predisposição para arritmia cardíaca, isso pode ser o gatilho para ele ter insuficiência cardíaca. Se ele tem já alguma obstrução que não detectada de artéria coronária, baixando a pressão, isso pode causar um infarto nele. Então, na verdade, o uso de tadalafila para prática de exercício, de atividade física, para aumentar a massa muscular, não existe evidência científica nenhuma ainda. Tem pergunta aqui de existe aumento de risco. Perguntando sobre o Venvance para treinar, Dr. Matheus. Isso aí não é muito a praia aqui da cardiologia especificamente, né? Mas é um remédio que o pessoal usa para ativar ali, estimular, né? Um neuroestimulante, né, Rafael? Eu não tenho experiência nem prática nenhuma, e a melhor coisa que tem para treinar é o seguinte, é você treinar de maneira fisiológica também, tá? Então é o seguinte, você vai pegar o seu treinador, você vai treinar progressivamente, você vai deixar sua musculatura, demora muito mais, mas muito mais, mas você vai fazer um crescimento de massa muscular, uma capacidade de força de forma natural, estimulante para atividade física, seja ele qual for, pré-treino aumenta o risco de arritmia. Então, eu sou, talvez por 71 anos no lombo, eu sou um pouco não, muito mais conservador em relação ao uso de qualquer estimulante para a prática de exercício. Passa a ser uma maneira anormal de você praticar. Lembrando que a gente aqui não está querendo criticar nenhum outro tipo de profissional, e a gente sabe que muitas vezes quando a gente fala mal ou critica um determinado medicamento, uma determinada prática, algumas pessoas podem achar que a gente está falando mal da sua própria prática clínica. Isso de jeito nenhum, não é a intenção, é realmente trazer aqui a informação importante que pouca gente tem, às vezes, coragem, disposição de falar. Sou um profissional da envergadura aí, o Dr. Rafael, com todos esses anos de experiência, para vir aqui e falar sobre tudo isso. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter mesmo, porque quando a gente fala, Matheus, parece que ele está condenando o profissional, né? Na verdade não é. Muito profissional achando que não. Essa história de... essa não é... Você está com tanto de vitamina D, está normal para os padrões lá que vem no laboratório. Esse não é meu padrão, né? Isso aí está errado. A sua dosagem de testosterona está 800. Não, mas isso aí não é meu padrão é outro. Ou seja, os médicos alguns médicos estão criando padrões de normalidade de exames que não são o que a ciência mostrou durante esse tempo todo. Muito bem, pessoal, 6h49, está na hora do break, a gente já volta. Vou mandar um abraço aqui ao Mark, que falou, olha, bora aí seus moles, já dei uma corridinha básica hoje, 5 quilômetros às 5h30 da manhã, domingo vai ter a prova no Aterro do Flamengo, Circuito das Estações, bom treino para você, Mark. Vamos pro break e a gente já volta, fica ligado. Essa de Venvance, eu não conhecia essa história. Usa de tudo para treinar. O pessoal usa de tudo e, pô, compra 200 reais na farmácia de manipulação e vende a 200 mil. Chip da beleza, não sei o quê. As mulheres estão usando esse chip da beleza, isso aí, o chip da beleza já causa patologia. A dose é normal. É complicado. Não, tem várias reportagens falando sobre isso. É seguro, não tem nada seguro. Aí essa menina usava essa moça, duas anabolizantes. 29 anos, comum, né, 45 de fração de ejeção. Caramba, esse cardíaco é mesmo. 45, vai ganhar o Quarteto Fantástico.
vai ter que parar de usar anabolizante. Doutor, às vezes dá umas palpitações assim também, dele sentir um pouco acelerado, assim. Isso é normal? Assim? Não é normal. Não? Pum, pum. Não, isso tem que ver. Pode ser uma coisa só de ansiedade, mas, cara, isso tem que ser investigado. Tem que investigar. Pode ser só para investigar a ansiedade, né? Ah, entendi. Mas às vezes até deitado na cama, assim. Exatamente. Não é normal. Tem muita gente que não tem durante a atividade física, só tem à noite, só tem no repouso. Pois é. Tô deitado Mas assim. tem que investigar. Pode ser só ansiedade, mas tem que investigar. Pô, mas quem é que não tá ansioso hoje em Tem que, dia? pois é, tem que ver história familiar. Então, aí na dúvida você tem que ir lá e examinar. Porque eu acho que é isso também. As pessoas estão deixando para depois. Né? A gente tem a história do nosso colega, né, Luiz Antônio, né, que foi isso, né? Ele foi deixando, Luiz foi Antônio deixando. foi assim, foi deixando. Rafael precisa lá que eu estou sentindo umas coisas esquisitas. Aí Marcave não ia. Rafael, tá, vamos lá. Correria do Marcave na correria. Um dia eu falei, e aí, você não vem? Ele fotografou e mandou. Cara, a agenda está lotada. Pode ser que não muito, foi resolvesse. deixando para depois. Pois é, foi deixando para depois. Agora, esse vídeo, qual dos vídeos que é o mais visto? Aquele da entrevista ou aquele da entrevista? Dá lá no Angra Health. Só um minuto. Costa Azul 652, bom dia! Bora aí, seus moles, voltamos aqui nessa conversa necessária no programa Endorfina. A Rosa Celebrim fala, bom dia, qual treino o doutor recomenda? Às vezes eu tomo betanalina, tomo às vezes. Tem mensagem de tudo aqui, doutor Matheus. Isso aí, Breno. Bom dia mais uma vez para os ouvintes que estão chegando agora. Estamos aqui com o Dr. Rafael Castro, cardiologista, mais do que conhecido aqui em Angra dos Reis. E estamos num assunto muito importante, falando sobre treino, saúde do coração, sobre uso de anabolizante, uso de tadalafila e uso de diversas substâncias aí durante a prática de atividade física. Todo mundo está buscando shape, performance e esquecendo da saúde verdadeira, né? Que é a longevidade que nós estamos buscando. Inclusive, você falou bem, Breno, que o Rafael está aí no top 1 de visualização dos vídeos do Angra Health, que fala sobre longevidade. Mas, Rafael, nesse segundo bloco eu queria te perguntar um pouco, é claro que você pode de repente responder a pergunta da ouvinte, que eu nunca ouvi falar nessa substância que ela está falando, mas eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre como a gente acompanha uma doença cardíaca, né? Seja ela coronariana ou miocardiopatia hipertrófica, que é bem menos comum, mas principalmente na doença coronariana, que é o risco de infarto, né? Vamos dizer que é o mais comum aí na nossa população, porque muita gente confunde quais exames fazer, né? Às vezes a pessoa fala assim, fui no cardiologista e fiz um eletro, e já acha que isso daí exclui totalmente a possibilidade dela ter uma doença. Explica um pouco pra gente, quanto que é necessário, por exemplo, um teste de esforço? Isso diz muito respeito à história do paciente, né? Mas a história do paciente é o que ele sente, o quanto que ele sente, a intensidade. A história é uma coisa muitíssimo importante em relação à doença coronariana, que é entupimento de artéria do coração, é a história familiar, né? Então você tem que considerar vários fatores. Se fuma, se faz atividade física, se é diabético, não é diabético, se é hipertenso. E você, juntando todos esses dados associados ao que você presencia quando vê o paciente, muitas vezes o eletrocardiograma é normal. Mas vale a pena uma investigação mais aprofundada, que é o teste ergométrico, uma cintilografia, um ecocardiograma. Quando é que pede? Claro, é aquela história, não se pede para todo mundo, né? Todo mundo fazer teste ergométrico, todo mundo fazer ecocardiograma. Você tem que filtrar isso de acordo com os sintomas do paciente. Uma das coisas mais importantes é a história familiar. Um pequeno exemplo disso. Um garoto de 14, 15 anos que vai fazer, pegar o atestado para natação, escolinha de futebol. Tá, Isso futebol. é o que mais tem. Então, você vai lá, conversa. Basicamente, se você tem um jovem absolutamente saudável, história familiar zerada, ninguém na família tem doença cardíaca, uma história familiar tranquila, muitas das vezes basta você fazer o eletrocardiograma, uma anamnese bem feita, que é isso,
aquelas perguntas que o médico faz durante a consulta, um exame clínico bem feito, eletrocardiograma, muitas das vezes basta isso. Quando tem uma história familiar de doença cardíaca, você já começa a ter outra visão, você já tem que ter um pouco mais de cuidado com aquele garoto. E se ele tiver alguma alteração na ausculta cardíaca ou no eletrocardiograma, você tem que prorrogar, expandir a investigação dele. No adulto é mais ou menos a mesma coisa. Tem fator de risco, você tem que ser mais rigoroso. O que é fator de risco? História de diabetes, história de hipertensão, tabagista, etilista abusivo, sedentário, você começa a ter que ser mais rigoroso com isso. O exame ouro para detecção de doença cardíaca, entupimento, ou é a cintilografia ou o teste ergométrico, né? Se mostra alguma coisa. Eu posso dar o meu exemplo, tá, se vocês permitem. O indivíduo assintomático, faço exercício a vida toda, não fumo, etilista social, colesterol nunca foi alto e nunca senti nada, fazia academia. Quando eu resolvi fazer um teste ergométrico, aquele que chama ergospirometria, que é aquele que você vê jogador de futebol fazendo, eu fazia todo ano normal. Quando eu resolvi fazer o teste ergométrico com ergospirometria, detectou-se um pequeno problema e eu descobri que eu estava com 90% de obstrução de matéria, sem sentir nada. Eu era um candidato a ter um infarto sem saber, porque mesmo procurando, eu demorei para descobrir. Não tem uma hora certa. O que se recomenda é o seguinte: homens acima de 50 anos e mulheres acima de 55 já começam a ter que fazer o check-up mais completo. Eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, isso se não tiver fator de risco. Assim, superficialmente é isso. Não sei se respondi a tua pergunta. Não, com certeza, né? A importância de avaliar o fator de risco, né? Porque só para as pessoas entenderem, né? Como você já explicou bem, colesterol alto, se a pessoa fuma, é sedentário, quer dizer, isso aí já vai trazendo um pouco para mais cedo, né? De 50, 55, né? Então ali a pessoa que está ali com o colesterol um pouquinho alterado, a pressão alta, toma remédio para pressão, com seus 40 anos, aí de repente já vale a pena fazer um teste de esforço e tudo mais. O estresse, nós estávamos falando agora há pouco, o estresse é um outro fator que eleva muito o nível de arritmia, de infarto. E em relação à reposição fisiológica de hormônios, quando você precisa, e ainda tem excelentes endocrinologistas que você pode procurar e fazer isso. Então, se há realmente uma deficiência hormonal, você tem que fazer reposição e não usar doses suprafisiológicas, que é o que mais se vê hoje em dia. É isso, Rafael. Nosso tempo está chegando aqui no finalzinho. Queria mais uma vez te agradecer a sua presença. Se Deus quiser, teremos oportunidade de novas visitas aqui suas, para a gente poder estar expandindo mais e mais esse tema, falar sobre essas abordagens mais polêmicas, né? Então, lembrando aos ouvintes que o Rafael é um grande parceiro do Facilicard, o Facilicard que é um cartão de descontos que oferece descontos em diversas áreas da vida. E tem, assim, profissionais excelentes, né, como o Rafael, com valores mais em conta que cabem no seu bolso. Então, recomendo todo mundo que tem alguma dúvida sobre a sua saúde cardíaca, procurar lá o Dr. Rafael Mendes. Perguntando aqui, onde que o Dr. Rafael atende? Rafael Mendes não. Rafael Castro. Confundido o Rafael aqui, o outro é amigo nosso também, então não tem problema. Se fosse inimigo, dava problema. Pode me confundir com o Mendes. O Mendes é fera demais também. Rafael, então, por favor, fala aí onde que o senhor atende e uma mensagem final. Mensagem final, estou vendo aqui, o Matheus tinha preparado 26 itens aqui, pelo jeito só deu para discutir 2 ou 3, né? Já fica o convite para voltar, doutor. A lista aqui é longa, eu agradeço o convite, eu atendo lá no edifício Coronel, sala 304. Agradeço o convite, vamos ver se na próxima a gente já tem alguma evidência a mais sobre o uso de tadalafila, que eu acredito que não vai aparecer evidência favorável. É um tema polêmico aqui.